No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. É pra cima que a gente vai, falando do amor e da graça de Deus, sempre aqui, falando da unicidade de Deus, sempre aqui no Minuto da Unicidade. Bom, meus irmãos, ótima sexta-feira para todo o povo de Deus que me acompanha, que me dá a honra da audiência. Vou ler aqui mais um versículo para continuar o assunto que nós estávamos falando ontem. Agora nós vamos ler João 17. Aliás, esse é um capítulo que todo unicista deveria se debruçar sobre ele e ficar ali em cima dele, só se nutrindo das maravilhas que tem neste capítulo, especificamente de João 17. Ouça o que o Senhor Jesus fala para seus discípulos. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. E aí, se o irmão é novo na fé unicista, ele lê isso aqui e fala, misericórdia, para que sejam um como nós. Aí fala, na sua oração, ele ora pelos seus discípulos e usa a expressão para que sejam um, como nós somos um. Veja que ontem nós falávamos do plural majestático, né? Ontem nós estávamos falando sobre isso, que viemos até ele e faremos nele morada. Nós continuamos falando deste mesmo assunto. E aqui há muitos detalhes neste versículo isoladamente, porque aí um trinitário ele puxa isso aqui, olha, tá vendo aqui? Ele está orando para o Pai, para que os discípulos sejam um como ele, o Pai. Mas cadê o Espírito Santo? Nessa oração não é citado nem um minuto nesta oração pelos discípulos. João 17 é dever, como é que se fala? É uma matéria acadêmica, vamos dizer assim, para quem gosta de explorar o lado da intelectualidade. Nós vamos falar sobre isso no curso Capacitação de Obreiros, mas é claro que há mais do Espírito a ser examinado, como em todas as Escrituras, tem que ter a revelação, porque senão você para aqui e pronto. Não é somente os crentes neófitos, não. Nós mesmos, que tem mais tempo também, quando lemos esse texto, nós ficamos um pouco, realmente, de fato, confusos. Mas vamos lá. Para que sejam, né, eu lhes dei a glória que a mim me deste. Bom, vou ficar primeiro na primeira parte, por quê? Aqui Jesus está falando que ele recebeu glória, vamos dizer aqui, vamos tentar entender pelo um pouco do mistério da Trindade, que não dá para explicar isso aqui, por quê? Porque ele diz que recebeu a glória do Pai, e essa glória que ele recebeu do Pai, deu para os discípulos, deu para os da fé. Então veja aí que já começa, esse versículo por si só, já começa um pouco complexo. E eu volto a dizer, isso não é tema para a gente falar num Minuto da Unicidade aqui de 10 minutos, não dá. Não dá, você sabe que não dá. Para quem gosta de estudar, sabe que não dá. Mas a gente aqui tenta se encontrar, ainda que de forma, vamos dizer assim, superficial, para poder ter as ferramentas em mãos para nós continuarmos seguindo aí, desenvolvendo o assunto. Procure sempre desenvolver o assunto. Você que me acompanha no Minuto da Unicidade, não pare só no que é falado aqui. Pegue todos os prós e os contras. Por exemplo, ele recebeu a glória de alguém e essa glória que ele recebeu deu para nós. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Alguns trinitários debatendo comigo quando eu cito esse versículo, falam, não, mas ele está falando que não vai dar a glória dele para as imagens de escultura, essas pessoas que se dobram diante das imagens lá dos santos. Não. Ele fala que a glória não vai dar a outro e nem o louvor dele. Então ele separa uma coisa de outra. Quer ver? Outra tradução que está mais explicado, vamos ler aqui mais explicadinho,
é a tradução da King James ou a NVI. Como que você vai ler esse mesmo versículo? Olha, preste atenção. Eu sou Yahvé, aqui dá o nome dele, o Senhor. Este é o meu nome. Agora o que diz? Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens de escultura. A gente tem que ir para aqui porque ele já começa falando da glória que ele recebeu e deu para outro. E aqui, Yahvé, Jeová, está falando que não vai dar a glória dele para nenhum outro ser. Ser vivo, né? Evidentemente. Não está falando de... Ele fala do outro ser depois que ele vai falar. Também não vou dar meu louvor para as imagens esculpidas. Veja que isso é uma aula de unicidade de Deus pura aqui nesse versículo e aqui nesse programa do Menu da Unicidade para você. Resumida, mas é. Então Jeová está falando, ó, eu sou o Senhor, esse é meu nome, ó, o nome dele, santo, puro, não vou dividir. O que a doutrina da Trindade diz? Que é dividido. Os três seres distintos, ele está falando, ó, eu não vou dar a minha glória para nenhum outro ser. Não são três seres distintos? Pois é, ele está dizendo que não vai dar para nenhum outro ser. Se tem mais dois seres distintos dentro da divindade, não tem glória. Pronto, ponto final. Só que aqui aparece o Senhor Jesus orando, aí você precisa entender que João 17 é uma oração, isso não é diálogo, tá bom, seu teólogo, que está aí trinitariano, me acompanhando nas escondidas para saber o que a gente fala? Pois é, então aprende essa aí. Essa oração de João 17 não é diálogo, não está dialogando com o Pai. Eles enchem a boca, né? Com tanta pompa, tanta arrogância, estufam o peito, porque aqui há um diálogo, né? Diálogo para você que é um incauto teológico. Não há diálogo aqui. Se você está vendo diálogo aqui, você precisa rever a sua questão de leitura, de interpretação, aí é de semântica. Porque aqui ele está orando uma intercessão, intercedendo perante quem? Aí abre outro parênteses, seria um outro programa. Para que sejam um. Essa aqui é a unidade. É uma unidade, porque Pedro vai dizer que aqueles que recebem o Senhor, os seus filhos, se tornam participantes da sua natureza divina. Se unem ao Eterno, se unem ao soberano da mesma natureza espiritual. Aí é um outro mistério que talvez a sua mente trinitária não seja capaz de acompanhar. Mas aí ele diz, para que sejam um como nós somos um. Aí aqui já não é essa unidade. Quando ele diz nós somos um, não está falando de unidade hipotástica, aquelas coisas que vem, aquelas encheção de linguiça. E não há malabarismo teológico aqui. Quando ele diz para que um, como nós somos um, entra lá em Gênesis, lá no capítulo 3, agora o homem é como um de nós. Para que sejam um como nós somos um. Se a teologia, se os teólogos estão entendendo atualmente que não há trindade, quando Deus fala, agora o homem é como um de nós, se eles não veem trindade aí, porque não existe, esse texto não está falando de trindade, por que vai achar trindade aqui na oração de Jesus? E cadê o outro, que ele não ora também pelo Espírito Santo? Tu que eu vou enviar depois no meu lugar, vai ser um como nós três somos um. Não é nada disso. É o plural majestático novamente, é linguagem de soberano. Se você quer servir o soberano, se você quer servir ao eterno, se você quer servir aquele que tem todo o poder e autoridade, você precisa entender a linguagem, no mínimo, o linguajar dos soberanos. Se você não conhece a linguagem, o linguajar dos soberanos, aí complica a situação. É uma forma dele falar. Estava falando ontem comigo, refletindo sobre o Minuto da Unicidade de ontem, o irmão Adelso, lá do Belém, do Pará, ele estava concordando com o que nós falávamos aqui ontem. Ele estava dizendo, olha, quando Jesus chega para a mulher samaritana, ele fala dele na terceira pessoa do plural. Se você conhecesse aquele que fala com você, lhe daria água e ele te daria água da vida. Falando dele mesmo na terceira pessoa. Precisa conhecer a linguagem do soberano. Você precisa conhecer como que o soberano fala. E é por isso que nós estamos aqui, para falar do soberano,
para falar do eterno, para falar do único Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo. Essa é a proposta do Minuto da Unicidade. E você pode colaborar com este programa. Na descrição desse vídeo, você que acompanha pelo YouTube, tem a forma de você ofertar, cooperar, interceder, orar, ajudar. Porque, meu amigo, não é fácil. Você pensa que é fácil. Esse ministério não é gratificante, porque a gente trabalha para o reino. Quando ele estabeleceu o reino dele, aí sim as coisas vão melhorar. Mas até lá é muita luta, muito problema, muita dificuldade, mas é gratificante falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore por nós, nos ajude. E tem também o curso que nós estamos preparando, uma ferramenta para auxiliar os obreiros aí que nos acompanham diariamente aqui no Minuto da Unicidade. Você, irmã, você, irmão, você quer presentear alguém com o curso de capacitação de obreiro, você conhece um obreiro, fala assim, vou te ofertar esse curso. Isso, fala, apoia. Você, eu não sou obreiro, né? Eu não quero nem saber disso, né? Isso dá uma dor de cabeça. Pois é, oferta para o seu pastor, faça uma oferta para ele, contribui para que ele tenha um crescimento no ministério, ofereça ao diácono, ao evangelista, aquela irmã que trabalha lá na sua igreja, desenvolve alguma tarefa, um jovem que está chegando agora, oferte para ele, invista no ministério de alguém, invista, não critica, meu pastor é fraco demais, meu Deus, estou ouvindo aqui, ajuda, invista no ministério de alguém, apoie o ministério de alguém, isso é muito importante. Na descrição desse vídeo tem as informações, ou você anote aí o 19 9898 02214. Você vai falar com a Elaine, minha queridíssima companheira, meu amor, minha namorada, minha esposa, a vovó do Benjamin. Tá bom? Você entra em contato com ela e aí você se inscreva. As aulas vão começar no sábado, dia 18. Invista no seu ministério. Invista no conhecimento, vamos deixar uma apostila para você. Estou preparando aqui, tem 2 livros que eu vou estar ofertando, 2 livros de unicidade de Deus. A partir de segunda-feira vou te falar que livros são esses. Um sobre batismo, um sobre a doutrina da Trindade, né? Um livro sobre unicidade de Deus, tá? Então você vai receber gratuitamente, você que se inscreva logo. Esse livro, para você ter uma ideia, só esses livros custam mais de R$50. Tem quase 300 páginas de conteúdo sobre unicidade. De um autor que fez contato comigo através do programa que ele assistiu na televisão, um homem muito inteligente. É claro que eu ainda estou lendo as obras dele, me enviou vários livros que ele escreve, um autor com vários temas importantes. Então participe, se inscreva, você vai receber 2 materiais bons sobre o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus e sobre a unicidade de Deus, livros com mais de 200 páginas, livros maiores do que o meu, inclusive, com muito conteúdo, com muita informação. Aguardo você até segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.